Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 9 de junho. Ministro do Superior Tribunal de Justiça restabelece condenações de policiais militares por massacre do Carandiru. Para Joel Ilan Parciornik, veredito do júri não contrariou o conjunto de provas produzido no processo. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. O Supremo retoma julgamento de recurso de fotógrafo ferido pela polícia durante a cobertura jornalística de uma manifestação em São Paulo. O presidente do TSE vai à comissão na Câmara dos Deputados e destaca riscos do voto impresso para o processo eleitoral. Seria uma solução desnecessária para um problema que não existe. Ministério Público Federal denuncia assessor da Presidência da República por gesto supostamente racista em sessão do Senado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, participou de um debate da Câmara dos Deputados sobre reforma eleitoral e voto impresso. O ministro Barroso mostrou aos parlamentares a segurança do sistema eletrônico de votação. No plenário da Câmara, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral reforçou que a urna eletrônica é utilizada desde 1996 e nunca houve comprovação de fraude. Além disso, a urna não tem conexão com a internet, o que impossibilita a invasão do aparelho por hackers. E mesmo sem o voto impresso, o sistema eletrônico de votação tem várias formas de auditoria. Além dos partidos políticos, participam mesmo das diferentes fases do processo, a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Polícia Federal. Portanto, o sistema é totalmente transparente na medida em que ele é aberto para quem quiser. O ministro Barroso ressaltou que a adoção do voto impresso traria problemas adicionais à votação. O transporte, o armazenamento de aproximadamente 150 milhões de votos e a possibilidade de quebra do sigilo do voto. A urna eletrônica foi pensada para tirar a interferência humana do processo de votação e, assim, evitar fraudes. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a impressão de um comprovante de voto traria de volta esse problema. A introdução do voto impresso seria uma solução desnecessária para um problema que não existe, com um aumento relevante de riscos. O presidente do TSE também falou da importância da legislação eleitoral garantir a representatividade de minorias. Além disso, o ministro Barroso também falou sobre fake news e o equilíbrio entre combate à desinformação e liberdade de expressão. É preciso acertar esse ponto de equilíbrio, e acho que a legislação que está em discussão aqui faz isso. É preciso que haja transparência, é preciso saber o que pode, o que não pode, quais são os critérios que essas plataformas usam, porque, embora privadas, elas passaram a ser um grande espaço público que eu acho que precisa mesmo ser regulamentado. E durante a tarde aqui no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso voltou a defender a segurança do sistema de voto eletrônico. Nunca houve nenhuma prova documentada de fraude, nem nunca houve uma alegação consistente de fraude. Portanto, nós vamos mexer num time que está ganhando e vamos criar um risco imenso de quebra de sigilo, fraude, sendo que custa 2 bilhões de reais para essa implantação. E num momento em que o país deixou de realizar o censo, porque não tinha dinheiro, as Forças Armadas não puderam ajudar uma operação de proteção dos indígenas contra garimpeiros, porque não tinha dinheiro, e, portanto, talvez não seja a melhor opção de investimento nesse momento. E na sessão plenária de ontem à noite, o TSE arquivou recursos do Ministério Público Eleitoral e do Partido Progressistas que pediam a rejeição do registro de candidatura de José Murilo Nunes de Souza, eleito prefeito de Nova Ibiá, na Bahia, em 2020. Ele era acusado de estar inelegível por ter tido as contas rejeitadas quando foi prefeito da cidade em mandato anterior. O TSE manteve a candidatura dele por verificar problemas no andamento dos processos. Na minha compreensão, portanto, agiu bem o Tribunal ACO ao assentar a ilegitimidade do Partido Progressistas para recorrer isoladamente por se tratar de partido político integrante de coligação partidária, afigurando-se por essa razão incognoscível o recurso especial do órgão diretivo municipal. Não bastasse, observo que, não tendo a coligação apresentado impugnação,
não poderia nem sequer ter apresentado recurso eleitoral, reputando se tratar de discussão sobre inelegibilidade infraconstitucional, no caso, a linha G, e, portanto, claramente não constitucional. Por tais razões, o recurso especial interposto pelo Partido Progressistas não pode, na minha compreensão, ser conhecido ante a ilegitimidade recursal da agremiação. O Supremo Tribunal Federal voltou a analisar a responsabilidade civil do Estado em relação ao repórter fotográfico ferido pela polícia durante manifestação. O caso teve repercussão geral reconhecida pelo STF, ou seja, a decisão vai valer para casos semelhantes. O fotógrafo Alex Silveira perdeu a visão de um olho quando registrava uma manifestação de professores em São Paulo, na Avenida Paulista. O caso ocorreu em 2000. Alex levou um tiro de bala de borracha da Polícia Militar. Na primeira instância, o fotógrafo teve reconhecido o direito de ser indenizado. O Estado de São Paulo recorreu e o Tribunal de Justiça Paulista reformou a decisão. Atribuiu ao profissional a culpa pelos ferimentos, porque ele teria assumido os riscos permanecendo na manifestação. O relator ministro Marco Aurélio, em agosto do ano passado, votou pelo reconhecimento da indenização do fotógrafo e pela responsabilidade civil do Estado de São Paulo. Marco Aurélio também apresentou a seguinte tese: viola o direito ao exercício profissional, o direito-dever de informar, conclusão sobre a culpa exclusiva de profissional da imprensa que, ao realizar cobertura jornalística de manifestação pública, é ferido por agente da Força de Segurança. O julgamento foi retomado com voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que seguiu o relator a favor da indenização. Não há nada que aponte culpa exclusiva da vítima. A vítima estava no local exercendo a sua profissão de repórter fotográfico. A vítima foi surpreendida, assim como os demais, com a ocorrência do tumulto. Mas Alexandre de Moraes propôs uma nova tese, mais restritiva. Cabe a excludente da responsabilidade de culpa exclusiva da vítima nas ocasiões em que o profissional de imprensa, descumpra ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Ou 2, participe do conflito com atos estranhos à atividade de cobertura jornalística. O ministro Nunes Marques pediu vista e o julgamento foi transferido para esta quinta. O ministro Edson Fachin adiantou seu voto a favor do recurso do fotógrafo. Soa anacrônica e autoritária a suscitação da culpa exclusiva da vítima, violando os preceitos da Constituição de 88 e os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro em favor de uma imprensa livre. Os ministros do Supremo também julgaram ação contra pontos de lei que disciplinam o mandado de segurança individual e coletivo. Sobre isso a gente conversa agora com a consultora jurídica Karina Zucolotto. Oi, Karina. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, a todos que nos assistem. Olha, um julgamento bastante complexo, cuja maioria foi começando a ser delineada a partir do 6º voto apresentado pela ministra Rosa Weber. Até a ministra Rosa Weber votar, nós tínhamos 5 posições divergentes em relação a essa ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, questionando pelo menos 6 dispositivos da Lei do Mandado de Segurança, uma lei de 2009. O Conselho Federal da OAB questionava um dispositivo e buscava a declaração de inconstitucionalidade porque a legislação proibia ou proíbe o cabimento, a propositura do mandado de segurança em caso de contratos de gestão comercial. A maioria que se formou entendeu que não haveria qualquer inconstitucionalidade nesse tipo de vedação legal e manteve a constitucionalidade da norma. Um outro dispositivo questionado, o artigo 7º, inciso 3, previa que a possibilidade do juiz, ao conceder a medida cautelar no mandado de segurança, exigir uma fiança, um depósito ou uma caução como forma de garantia de possível ressarcimento ao poder público ao final do julgamento do mandado de segurança. Havia um argumento de que isso deveria ser declarado inconstitucional. A maioria formada acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes no sentido de que esse dispositivo não tem qualquer inconstitucionalidade, inclusive mesmo que ele não existisse na Lei do Mandado de Segurança,
existe um dispositivo reflexo no Código de Processo Civil, artigo 300, parágrafo 1º, que já prevê esse poder de contracautela do juiz, que pode exigir esse tipo de caução, depósito ou circunstância que garanta o juízo, não é? Havia também um argumento de inconstitucionalidade do artigo 23 com relação ao prazo decadencial de 120 dias. A maioria também formada acompanhou o ministro Alexandre de Moraes no sentido de que, desde a primeira legislação do mandado de segurança, de 1951, quando regulamentou o mandado de segurança individual, já havia a previsão desse prazo decadencial de 120 dias para a propositura e não há qualquer inconstitucionalidade nele, até porque, ultrapassado esse prazo, é possível que, ainda havendo lesão, a pessoa que se sinta prejudicada recorra ao Poder Judiciário para afastar essa lesão criada pelo Poder Público. Então, não haveria também qualquer inconstitucionalidade. O outro dispositivo que foi mantida a constitucionalidade foi a vedação de cobrança de honorários sucumbenciais. Mesmo a parte tendo perdido o mandado de segurança, ela não é condenada a honorários de advogado. A OAB questionava essa circunstância, alegando a inconstitucionalidade, mas os ministros, por maioria, entenderam que não há qualquer inconstitucionalidade. No frigir dos ovos, qual foi o resultado final? Apenas 2 dispositivos envolvendo concessão de medidas liminares. Os ministros, por 6 votos, declararam a inconstitucionalidade e, portanto, que esses dispositivos não devem permanecer no ordenamento jurídico. Um deles falava da impossibilidade de concessão de liminar, previstos lá no artigo 7º, parágrafo 2º, e no artigo 22, parágrafo 2º, condicionando a concessão da medida cautelar em detrimento do poder público, a manifestação do poder público em 72 horas, ou seja, impossibilita a concessão da medida cautelar, inaudita altera pars, ou seja, sem que a outra parte seja ouvida previamente. Esses 2 dispositivos apenas foram considerados inconstitucionais por uma maioria formada, encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí nós tivemos declaração de inconstitucionalidade total, constitucionalidade total, procedência parcial para interpretação conforme, enfim, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes pela procedência parcial do pedido na ação direta de inconstitucionalidade, com a suspensão da eficácia de apenas 2 dispositivos dos 6 questionados pelo Conselho Federal da OAB. William. Muito bem, Karina, obrigado. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se reuniu nesta tarde com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, para apresentar a atual situação hidrológica do país e fatores que estão afetando o sistema elétrico nacional. A audiência foi marcada por orientação do presidente Jair Bolsonaro. A reunião foi marcada para apresentar ao presidente do Supremo a situação atual do sistema elétrico do país e as consequências da crise hídrica para a economia e para o meio ambiente. De acordo com Bento Albuquerque, o governo está trabalhando para que o custo da energia elétrica não afete a retomada da economia. Ele afirmou ainda que não haverá racionamento ou apagão no país. O país vive uma crise hídrica, a pior dos últimos 91 anos. E isso aí, evidentemente, tem impactos de toda a natureza, do uso múltiplo das águas. E um dos usos das águas é na geração de energia elétrica, nas nossas hidrelétricas. E é isso que eu vim apresentar para ele. E nós estamos trabalhando 24 horas por dia, 365 dias por ano, monitorando o nosso setor elétrico para justamente eliminar qualquer possibilidade de racionamento ou apagão. O Ministério Público Federal denunciou o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins. Ele é acusado de realizar, durante sessão do Senado, gestos utilizados por movimentos extremistas ligados à ideia de supremacia branca, fazendo referência à expressão white power. Para o MPF, Felipe agiu de forma intencional e tinha consciência do conteúdo, do significado e da ilicitude do seu gesto. A denúncia foi enviada à 12ª Vara de Justiça Federal em Brasília, com informações de inquérito conduzido pela Polícia Legislativa do Senado. E veja a seguir, ministro do STJ restabelece condenações do júri por massacre do Carandiru. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 é absolutamente fundamental para o fortalecimento do direito do trabalho no Brasil. Não só porque ela amplia significativamente o conjunto de direitos dos trabalhadores em relação ao texto constitucional anterior, de 1967,
mas também porque ela trata da matéria no capítulo dos direitos sociais, no título dos direitos e garantias fundamentais, o que evidencia o zelo do legislador constituinte no tratamento desse tema. O ministro do Superior Tribunal de Justiça restabelece condenações do júri contra policiais que participaram da operação no Carandiru em 1992. A ação resultou na morte de 111 detentos. Repórter Samanta Peçanha traz mais detalhes. Os policiais do massacre do Carandiru foram condenados pelo júri pela prática de homicídios qualificados com penas que chegaram a superar 600 anos de reclusão. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou novos julgamentos pelo júri, por entender que os vereditos foram contrários às provas. Em decisão monocrática, o relator no STJ, ministro Joel Ilan Paciornik, deu provimento aos recursos do Ministério Público de São Paulo e entendeu que, ao contrário das conclusões da Justiça Paulista, o veredito do júri não contrariou o conjunto de provas produzido no processo, de forma que não haveria motivos para a anulação do julgamento popular por essa razão. Paciornik também negou provimento aos recursos das defesas que pediam a extensão para alguns policiais de absolvições concedidas pela Justiça de São Paulo. Nesse caso, o relator concluiu que, além das circunstâncias dos autos serem diferentes para cada réu, não é possível confirmar quais elementos foram considerados pelo Conselho de Sentença para absolver alguns e condenar outros, já que o veredito reflete a íntima convicção dos jurados. Com o provimento dos recursos do Ministério Público, os autos devem retornar ao Tribunal de Justiça de São Paulo para o prosseguimento da análise dos recursos de apelação. A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho lançaram a nova campanha de combate ao trabalho infantil, com ações promovidas durante todo o mês de junho. A campanha Precisamos Agir Agora para Acabar com o Trabalho Infantil reforça a urgência de erradicar o problema em 2021, eleito pela ONU como Ano Internacional para o Combate dessa Violência. O objetivo é o de promover ações de conscientização por meio das redes sociais, com música e videoclipe para a campanha, além de uma ação no Twitter na próxima sexta-feira, dia 11, com a hashtag Não ao Trabalho Infantil, com o intuito de chamar a atenção para o problema. O Brasil tem atualmente quase 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil, de acordo com o último dado do IBGE de 2019. Por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, a Justiça do Trabalho atua na especialização material dos magistrados para a garantia do direito do valor constitucional do trabalho. No Tocantins, a Justiça Federal vai realizar leilão eletrônico de bens de quem tem dívida com a União em execução. São carros, lotes, chácaras e fazendas provenientes de execuções fiscais e do cumprimento de sentenças que tramitam na Terceira Vara Federal de Palmas. Os valores dos bens variam de R$ 2.500 a quase R$ 14 milhões de reais. O leilão vai ser realizado exclusivamente de forma virtual. Nesse primeiro leilão, que vai ser realizado em 10 de junho, os bens poderão ser arrematados por lance igual ou superior ao da avaliação. Já no segundo leilão, no dia 24, serão leiloados os bens que não forem arrematados no primeiro. Nesse, valerá a melhor oferta desde que não seja preço inferior a 50% do valor da avaliação. Os interessados poderão parcelar o bem adquirido em até 60 vezes. Os bens leiloados são provenientes de pessoas e empresas com dívidas com a União, autarquias federais, conselhos fiscais e com a Caixa Econômica Federal. O dinheiro arrecadado será destinado ao pagamento dessas dívidas, que podem ser impostos, multas por infração ambiental, entre outras. Os editais com a relação dos bens que serão leiloados estão disponíveis no endereço eletrônico www.trfum.jus.br/SJTO. No próximo bloco, na reportagem especial de hoje sobre o meio ambiente, vamos falar da decisão do Supremo sobre o chamado licenciamento ambiental simplificado. Depois do intervalo. A Constituição, como lei fundamental do Estado, é de extrema importância para todos, pois além de definir
os fundamentos e os objetivos da República, ela funciona como uma espécie de certificado de garantia para que o cidadão possa se valer de direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à igualdade e o direito de liberdade. Hoje, na terceira reportagem da série em homenagem ao Dia do Meio Ambiente, você vai saber por que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela legalidade do licenciamento ambiental simplificado de reforma agrária. Agricultores familiares assentados sempre reclamaram da dificuldade para conseguir o licenciamento ambiental. E sem o documento, portas fechadas para linhas de crédito, por exemplo. Sem esse licenciamento, dificulta um financiamento nos bancos para a gente, para o crescimento da nossa lavoura. Sabe? E nós, com esse licenciamento, fica tudo mais fácil. Em 2013, uma resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, trouxe o licenciamento ambiental simplificado para as famílias da reforma agrária. A norma motivou polêmica. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Para a PGR, a resolução flexibilizou de forma excessiva o licenciamento, deixando de exigir as licenças prévia de instalação e de operação, além de uma série de estudos de impacto essenciais para a proteção ambiental. Já a Advocacia Geral da União, a AGU, defendeu que a resolução buscou tornar os processos de licenciamento mais rápidos e eficientes, facilitando o acesso de famílias assentadas às políticas de reforma agrária previstas na Constituição Federal. Em setembro do ano passado, o STF, por unanimidade, decidiu pela constitucionalidade da regra e que a simplificação do procedimento busca afastar a redundância de estudos. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, destacou que a resolução define como assentamento o conjunto de atividades em empreendimentos planejados e desenvolvidos em área destinada à reforma agrária para a promoção social e avaliou que essas características, aliadas à desconcentração fundiária destinada à agricultura familiar, indicam baixo impacto ambiental. Segundo Fachin, a norma prevê como regra o licenciamento ambiental simplificado para os empreendimentos de infraestrutura e as atividades agro-silvio-pastoris, mas ressalva que caso o órgão ambiental competente identifique potencial impacto ambiental, deverá exigir o procedimento ordinário. O relator também pontuou que não há ofensa ao princípio da prevenção, ao princípio da precaução ou ao princípio da vedação ao retrocesso, conformando a norma de proteção ambiental à almejada justiça social agrária. Não há, de toda forma, impedimento para que os estados possam, no âmbito da sua competência, recrudescer essa exigência. Tem razão o Supremo Tribunal Federal na medida que diz que não se pode aplicar o mesmo rigor que é exigido de um empreendedor que visa o lucro com seu empreendimento. E aí resta o papel dos órgãos ambientais que, atentos, poderão dizer se há ou não o extrapolamento da questão social para um ponto de prejuízo para a área ambiental. Na minha perspectiva, o Supremo Tribunal Federal ele equilibrou os princípios ambientais descritos na Constituição Federal e, ao mesmo tempo, a finalidade dos assentamentos que visam a reforma agrária, possibilitando não a inexistência de qualquer estudo, nada disso, possibilitando tão somente algo mais objetivo, que vise uma maior eficiência, que é justamente o licenciamento ambiental simplificado. A CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, avalia que a decisão do Supremo foi importante para garantir tratamento adequado às famílias da reforma agrária, sem abrir mão da preservação ambiental. No nosso entender, o STF foi muito sensato, porque essa atividade precisa de ser desenvolvida e ela não traz prejuízo ambiental nenhum, porque a agricultura familiar, o assentado, ele produz
em menos escala, em menos áreas de atividade, e ele traz sempre a preservação do meio ambiente. Então, produção e preservação do meio ambiente. Esse é o lema do assentado, do agricultor familiar, que está ali preocupado com a sua sobrevivência na parcela. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.